CBN Campinas. 9h51. Recebemos aqui nos estúdios da CBN os nossos convidados, a Ana Angélica Costa e o Ricardo Lima. A Ana que ajuda a organizar o Festival Hércules Florence de Campinas, junto com o fotógrafo Ricardo Lima, que é fundador, um dos organizadores do festival. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui e mais uma vez parabéns pela iniciativa que está rendendo alguns anos já, né? A gente está na 13ª edição, né? E esse ano a gente comemora 190 anos da descoberta isolada da fotografia aqui em Campinas, né? Pelo franco brasileiro, o Hercule Florence, ou Hércules Florence, né? E a gente estava chegando aqui no estúdio, a gente passou do lado aqui da casa, no Marco Zero de Campinas, onde foi feita essa descoberta, né? Então a gente está do lado da onde foi feita essa descoberta, que é uma descoberta mundial, né? Esse ano teve inclusive um seminário muito importante em São Paulo, que teve uma discussão com órgãos internacionais, que fizeram a validação mesmo dessa descoberta. Então, tipo assim, Campinas tem uma bandeira, né? Campinas é o berço da fotografia. Você vê, e essa região em que a gente vive aqui e trabalha todos os dias, que é a Benjamin Constant, a Barão de Jaguara, ela teve outros também históricos importantes, como o próprio maestro Carlos Gomes. Sim. E que há quem diga que ele viveu aqui em um desses cômodos, que depois virou um restaurante com o nome dele. E a gente observa que pouco nós valorizamos a nossa própria história, né, Ricardo? Esse achado, vamos dizer assim, como que aconteceu para que você também fizesse a fundação aí há anos atrás do festival? Na verdade, o Florence, ele era tipo assim, ele veio para o Brasil, ele fez uma expedição Langsdorff, que saiu de Porto Feliz e foi até Belém do Pará, demorou 4 anos essa expedição. Daí ele volta para Campinas, na verdade ele volta para Porto Feliz, se casa lá e vem morar em Campinas, que era a maior cidade, só que Campinas era uma vila, imagina, a Vila de São Carlos, né? E ele fez essa descoberta em 1833. Então, na verdade, daqui 10 anos, vamos comemorar 200 anos dessa descoberta. E ele não conseguiu ter essa validação, então ele ficou um pouco frustrado com relação a isso, sabe? E essa validação demorou muito tempo para as pessoas conseguirem bater o martelo mesmo, falando que essa descoberta dele foi uma descoberta que foi os primeiros, na verdade, ele conseguiu fazer as primeiras impressões, na verdade, que foram validadas. E isso, na verdade, foi só consolidado pelo Boris Kosoy, depois de estudos que ele fez em 1978 no México, e agora que está vindo isso aí tudo. O festival, ele começa de uma outra forma, né? Porque a fotografia quer dizer, para mim, que me rege o mundo, na verdade, né? O mundo, hoje em dia, a imagem, ela tomou uma outra dimensão, né? Então, tipo assim, uma fotografia se registra desde um momento de felicidade seu, recordações antigas, a fotografia está no jornalismo, na publicidade, então, em todas as áreas, na nossa vida, né? Então o festival ele começou a discutir essa questão aqui em Campinas e hoje em dia a gente está com uma programação gigantesca falando sobre a fotografia desde a parte mais analógica, né? Que até a Ana é mais uma especialista nisso, e até, tipo assim, vai passar por várias coisas, né? Ana, obrigada pela sua presença aqui. Eu gostaria que você aproveitasse, o ouvinte da CBN está acompanhando, eles estão aqui nos nossos estúdios, mas pelo YouTube a gente tem algumas imagens que nós reservamos das amostras, dos eventos que estão programados para o público também ir olhando. Ana, a ideia do evento deste ano é inclusive fazer essa, vamos dizer assim, revisitação do conceito de contemporâneo e outros temas. Queria que você comentasse sobre isso, esse cuidado que vocês tiveram com um olhar também sobre a programação. Sim, obrigada, Carol. Na verdade, assim, a gente começa com esse questionamento, né, sobre o que é contemporâneo, né? E porque assim, hoje em dia a gente acha que é muito importante a gente fazer uma certa volta à origem e conhecer mais profundamente o que a gente está usando, o que a gente está falando, né? Porque por exemplo, eu trabalho muito com o fenômeno da câmera escura, né? Que é um fenômeno físico pelo qual, né, que acontece dentro do nosso olho, que está presente em todos os dispositivos produtores de imagem, né? Seja um smartphone, uma caixa de papelão,
um quarto escuro, né? E eu fico sempre muito impressionada quando eu falo para um público mais amplo como as pessoas não conhecem e se maravilham com esse fenômeno, né? Que é uma coisa tão simples, mas que está dentro de um aparelho tão pequeno como o celular. E então, assim, a ideia, né, dessa programação, né, dessa comemoração também dos 190 anos, é dar esses alguns passos atrás, mas com a cabeça de hoje, né, e revisitar algumas câmeras, né, que o Hercule Florenz fez, revisitar esse fenômeno da câmera escura, né, que quando a gente experimenta é muito... causa um maravilhamento, né, revisitar uma câmera de madeira, né, que pode fotografar com filme, né, então assim, é fazer essas indas e vindas no tempo. A gente vive eu estava até pensando aqui, né, como surgimos de uma caixa de madeira tirando foto até um aparelho menor, até com uma lente pequena, mas que consegue uma grande amplitude. Agora, a outra questão é a questão histórica. O quanto a fotografia representa a nossa história? Eu acho assim, né? Hoje realmente estamos totalmente envoltos em imagens, né? Tá aí mesmo, né? A principal rede social, o Instagram, né? Que tomou conta de tudo, né? E que é fundamentalmente baseada no compartilhamento de imagens, né? Mas assim, eu acho que o desafio é a gente pensar criticamente sobre isso, né? E pensar historicamente sobre isso, né? Porque apesar da gente, né, trocar imagens, né, sejam familiares, né, ou mesmo de celebridades, ou de filmes, ou de... a gente pensa pouco sobre esses processos, né, e criticamente, né, então eu acho que e conhece pouco nessa história, né, se você vai nas escolas, né, quantas são as crianças que conhecem a história do Hercule Florense e que sabem que houve uma certa invenção da fotografia aqui na nossa cidade, né, então eu acho que o festival ele vem trazer isso, esse momento, propiciar esse momento de reflexão e compartilhamento de informações. Eu também acho, na verdade, que quando a gente começou, né, você tinha essa história de você ter um filme, né, com 36 poses, que você pensava, que horas que eu vou fazer isso? Você ia viajar com a sua família pra praia, você voltava... ser econômico, e, né? tipo assim, você tinha 36 fotos que representavam essa viagem todas, né? Hoje em dia, você faz 36 fotos... Suas mesmo, assim, selfies, andando, né? pela glicério, de cabo a outro, assim, até muito mais. Então, você voltar a pensar a quantidade de fotos que você faz, mas qual a representatividade que isso traz para você, entendeu? Eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que colocar, é uma história que a gente está pensando, né? Porque uma fotografia, ela muda uma história, né? Sabe, tipo assim, você faz uma foto que vai para a capa do jornal, aquilo lá tem uma outra penetração alcance, dentro né? da sociedade, isso, na verdade, replica em outros lugares, então, tipo assim, ela ganha espaço, né? Então, a ideia de você pensar numa fotografia que começou aqui em Campinas e hoje em dia é um fenômeno mundial, né? Eu acho que isso é fantástico. A gente tem um acervo de fotos, alguns catalogados até pela Universidade de Campinas, dos prédios históricos, de algumas travessas, que quando você compara com o dia de hoje, aí é que a gente entende se a gente está fazendo bem ou não para nossa cidade, sabe? Então, eu acho que a fotografia ela também tem um registro importante para nos fazer entender para onde estamos indo. Sem contar que muitas das fotos, tem fotógrafos em Campinas extremamente talentosos, conseguem, assim, transmitir muita emoção através de uma imagem. E até gostaria que você aproveitasse para fazer esse convite, porque tem uma programação extensa, tem agosto, tem setembro. Vamos falar desses próximos eventos, até porque tem os coletivos, tem eventos para as pessoas que gostam também de fotografia, para a gente se programar aqui. A gente começa agora, dia 2, no Sesc, que a gente vai ter uma participação muito bacana da Francis Lee, que é do Instituto Hercule Florense. A gente vai chamar o Sérgio Burgi, que é o diretor também do IMS, o Instituto Moreira Salles, que na verdade tem hoje em dia os originais que o Hercule Florense fez aqui, entendeu?
Então, e a gente vai chamar também a Yara Schiavinato, que é uma pesquisadora da Unicamp, que tem um estudo sobre o Florence também, que é muito bacana, e a Andréia Mendes, que é uma curadora, né, e artista também, que vem mobilizando, né, uma área mais periférica da cidade de Campinas com uma força muito grande. Então a gente consegue juntar a história que a gente tem do Hercule, mostrando, na verdade, validando toda essa invenção que ele fez aqui, e consegue colocar um pouco da contemporaneidade também da fotografia, sabe? E acho que é legal dar voz também para diferentes públicos, assim. Eu acho que é isso que é legal da fotografia, essa pluralidade que ela consegue ter embarcada na história dela. Bom, então a abertura é amanhã, lá no Sesc Campinas. Retirar o ingresso no local, gente, para vocês se organizarem a partir das 6 da tarde. Né? Depois tem outras datas. Eu queria destacar só uma coisa que vai acontecer no final de semana, que vão ser montadas câmeras em MDF pré-moldado que utilizam um filme de 35mm, e aí tem uma experiência, especialmente para esses mais jovens, né, que nunca viram isso na vida, ter justamente essa percepção de como é lidar com um filme físico, né? E alguns nem nunca viram. Alguns nem nunca viram. E as poses, né? Sim. E o mais legal é que, assim, essa é uma câmera de madeira, mas que ela é feita com corte a laser, né? Então, assim, existe todo um projeto... Uma modernidade tecnológico, né? Para a gente conseguir fazer essa câmera, né? Que fotografa, que a luz entra por um furinho de agulha, né? É uma câmera pinhole. Interessante. A programação é extensa, viu? A gente vai trazendo aqui também, que tem evento dia 3, dia 4, com uma oficina específica para educadores, artistas e multiplicadores. Depois tem a exposição com o Circuito Livre, que é uma coletiva com os artistas. E também aí vai ser em um hotel lá na Júlio de Mesquita. E aí tem essa oficina que o Felipe comentou. E na sequência tem muita coisa. Tem outras oficinas também com a própria Ana. Tem a exposição. Então, eu acho interessante as pessoas também buscarem lá nas redes sociais, @HerculeFlorence, porque ainda tem mês de setembro também. E não pode esquecer que a gente tem dia 20 de agosto, a caminhada, né? É uma caminhada que circula pelo centro de Campinas, passa pelos monumentos, por lugares históricos. E o que é legal é que na caminhada existe uma troca também, né? De pessoas mais experientes, com amadores, então é uma coisa aberta ao público, que vai ser bem bacana. A caminhada já faz muito tempo que está na cidade, eu acho que isso é uma coisa legal. Acho que a ideia do festival é justamente isso, disseminar a fotografia, sabe, para todo mundo, deixar uma coisa bem democrática. Eu acho que a fotografia, ela tem essa... Eu acho que, na verdade, a gente às vezes fala mal do celular, mas na verdade, eu gosto muito... Entusiasta. Eu sou entusiasta do celular, eu acho que o celular, na verdade, ele democratizou a imagem, então, tipo assim, então é imprescindível, tipo assim, hoje em dia você não tem como você pensar num festival de fotografia e você não falar de fotografia do celular, então a gente quer voltar, a gente quer mostrar um pouco dessa percepção que as pessoas têm através, tipo assim, de fazer oficina com Miguel Shiraoka, que vem dos olhos, e é uma coisa lúdica, aí você consegue entender outras questões, mas essa questão do celular é uma questão muito bacana e vai estar presente na caminhada também, então tá todo mundo convidado, tá? A gente vai voltar a falar sobre o festival, porque como a programação tem 2 meses, então a gente vai ter aqui novos convidados, a gente até conversou já com a organização do festival, né, gente? Que vale a pena aqui voltarmos com essa pauta para a gente ir reforçando aqui os convites. Quero agradecê-los pela presença aqui na CBN e parabenizá-los pela iniciativa e manutenção de um evento tão interessante. Então eu só ia falar para você, o nosso Festival Hercule Florence, Hercule Florence, então a gente tá bem presente no Instagram e no Facebook, e, siga a gente, tamo junto aí, vamos nessa. Tá certo. Obrigada, gente, pelo espaço. Nós que agradecemos, viu? Um bom evento para vocês. Valeu, obrigado. Até mais. 10h06.